Ah, tá. Ou tem mais algum? Você sabe de algum, Bruno? Porque tá foda aqui. Deixa eu falar com a audiência rapidinho. Eu sei que as coisas estão meio truncadas aqui, que eu tô tendo que fazer tudo que eu tô produzindo, eu tô arrumando estúdio e tudo mais, até a gente ter um produtor. Eu vou me fuder aqui, então eu não tô por dentro dos assuntos ainda, das coisas que estão acontecendo. Inclusive as pessoas podem ajudar no chat, né? Se tiver algum fato aí que rolou no mundo da internet. O Monark voltou, fez um... Tá no mic aí? Alô? Você tá no mic? É que eu não tô de fone, só pra saber. Tô. Tá. Teve um Monark que voltou a falar em algum podcast. O Monark aí. falou dos terroristas. Tá. Liberdade de expressão pra terrorista. Isso. Puta, isso é interessante. Tudo bem. Eu não sei como falar. Eu tô com medo dessa galera essa direita que apoia o Monark. Infelizmente, né, foi abraçado por uma turma meio esquisita. Então eu tenho muito medo de falar sobre esse caso. Mas eu tô pendendo a falar que a solidão não faz bem pro ser humano. E puta, isso é real, cara. Agora eu vou abrir o coração. Ano passado foi o ano que eu mais me isolei de tudo e de todos. Porque eu tinha quebrado 2023 mentalmente. E 2024 eu não fiz nada. Terminei com um monte de projeto, não fiz mais stand-up. Fiquei sozinho, só com vocês aqui. E eu percebi que... Agora, imagina ele que tá sozinho. Eu percebi que quando você fica isolado, você diminui o seu repertório e as suas ideias, elas nunca entram em xeque. Por exemplo, por que eu gosto de ter o Ronald aqui? Ele não vem hoje porque ele tá com um problema pessoal, mas ele vai vir quarta. E vai participar semana que vem também. Mas por que eu gosto de ter ele? Porque ele é um cara... Tipo assim, eu sei que se eu falar algo pra ti, você já entende o meu humor, você já vai entender o que eu quero, você já vai embarcar e vice-versa. Se o Ronald tá aqui, ele faz uma cara torta, eu sei que tá faltando alguma coisa na piada ou na ideia pra convencer ele também. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então é muito importante você ter pessoas ao redor que não são da tua bolha, da tua galera. Expande a sua forma de se comunicar. Exato. E por isso que é bom fazer stand-up também. Por mais que eu tenha feito a minha campanha contra, quando você tá no palco e você tá falando das coisas que você acha que seriam engraçadas na frente de uma véia de 70 anos e ela tá fazendo uma cara torta, você pensa, tá bom, eu não vou abandonar minha ideia. Eu acho que a minha ideia pode ser legal, mas eu preciso saber falar pra essa pessoa rir também. Tá. E quando o cara se isola assim, não tem o cara que vai que vai... Não é nem questionar, não é botar contra a parede e falar pra explicar. É só você ver a reação do cara. Você vê que ele não entendeu ainda, ou que ele não riu ainda, e que ele ficou tenso. Eu preciso dar um jeito de explicar minha ideia sem que ele fique tenso. E ele não tem isso. E eu ainda entendo o que ele tá querendo dizer com o negócio da liberdade pro terrorista, mas quando o cara tá muito sozinho e não tem esses balanços e contrabalanços, ele não tá conversando com... Ele basicamente só tá conversando com ele mesmo ou com pessoas que concordam com ele o dia inteiro. Então, quando ele vai se comunicar, ele fala do mesmo jeito que ele tá falando pra ele. Exatamente. Exatamente. Você tem o seu diálogo interno. E quando você põe pra fora o seu diálogo interno, você vê o feedback de expressão corporal, de risada ou não, e você vai ajustando e você percebe o meu diálogo interno não é a melhor versão dessa ideia. Tá. A melhor versão dessa ideia é depois que eu jogar ela no mundo, eu ver a reação e ajustar ela até ela ficar numa forma boa. Sim. Quando o cara tá sozinho, ele só tem o diálogo interno, ele só pensa as mesmas coisas. E quando você tem essa questão da injustiça que ele passa, deve ter uma questão de raiva também. Sim. De raiva dos amigos também, de não... Tudo que aconteceu no passado, tudo que aconteceu, a perseguição da mídia com ele. Isso pra comunicação é uma merda. A minha pior época de comunicação foi ano passado e está sendo ainda esse ano, porque eu ainda tô sofrendo os resquícios do ano passado. Então eu digo isso porque eu entendo como é tentar se expressar e não sair, porque você não tem os contrabalanços de pessoas diferentes. E o que ele falou basicamente, não sei se chegou a achar o vídeo aí, mas não precisa, que é foda ficar mandando o Brunão fazer um monte de coisa. Mas só se achar aí, não vou procurar aqui, vai rolando aí. Mas aí ele falou, o cara perguntou pra ele, você acha que terroristas devem ter liberdade de expressão? E aí ele fala que sim, que até mesmo um terrorista tem que ter a liberdade, e ele fala aquele argumento de até mesmo pra gente saber o que eles estão planejando. Sim. É, para um vídeo aí e todo mundo ri dele, fala que ele é burro, que ele não sei o quê. Assim, eu vejo de duas formas. De fato, ele é um cara que não sabe se comunicar,
Ele não sabe expressar suas ideias direito. Ele tá numa situação horrível que não permite ele desenvolver com calma, com amizade e com aquele entendimento de que nem todo mundo vai compreender o seu diálogo interno. E tem o outro lado também, que é um bando de filha da puta que qualquer coisa que ele falar fora da linha, eles vão pegar em cima e vão perseguir, vão xingar e vão fazer tudo o que eles fazem. Então eu vejo meio que essa situação aí. Eu não sei, cara. Tem uma coisa ali que eu também vejo de tipo... Uma ideia de tipo assim, isso tem que ser falado assim mesmo, não sabe, de não ter que amaciar o que eu tô falando, porque a vida é dura do jeito que ela é, e isso que tá acontecendo. Essa é a verdade mesmo. É a verdade. Não sei, é loucura. Eu acho que isso é um muro que ele bate a cabeça e acaba se ferrando cada vez mais por conta disso. Porque... Eu não sei, o Monark, ele tá sumido da internet e tal, mas ele é um comunicador. Ele deveria botar... Se propôs a ser, né? A atenção nele nisso. Na comunicação. Nisso, mas é que a história dele é tão pesada que isso acaba nem sendo uma prioridade, eu acredito, na vida dele, de melhorar a forma de se comunicar. E aí ele fica nessa coisa de tipo, não, mas essa é a verdade. Uma coisa meio Mário Schwartzman. O Mário Schwartzman, ele tinha muita coisa pra dizer, tipo assim, interessante, mas ele não tava preocupado na forma como ele se comunicava, ele só queria jogar as coisas pro mundo e que as pessoas engolissem ele. Eu acho que eu acho que é a mesma coisa dessa solidão que você falou, porque o Mário também era um cara sozinho. Ou se ele não tava sozinho, ele tava cercado de uns caras que, tipo assim, eram a mesma coisa que ele, assim, no sentido de... Isso, só concorda. Ele não precisava melhorar a forma de se expressar pra explicar uma ideia pra aqueles caras. Sim, essa coisa que você falou do stand-up é verdade mesmo, da véia e tal, dessas pessoas. Mas ali é foda, né? Você não sabe com quem que o cara se interage. E aí ele pega uma ideia que ele trabalhou durante muito tempo na cabeça dele ali, ou sei lá, o que seja, pensou ali na hora. Muitas vezes ele não conversou com alguém sobre isso antes. Ele solta num podcast e o negócio viraliza e não teve nem tempo de lapidar aquilo ali. A história dele é toda fodida porque, de fato, naquele episódio do Monarch Day, ele fez o que o Flow se propôs a fazer. Que é ter conversa e liberdade e tudo mais. A frase que ele falou aquele dia foi tirada de contexto pra dar a entender algo que não foi o que ele quis dizer. Sim. E aí, a partir disso, ele teve que sair do negócio que ele criou, que ele que deu a ideia, que ele investiu. Ele saiu, depois ele criou o negócio dele já nessa vibe de injustiça. E é muito foda você sofrer uma injustiça e uma perseguição violenta, assim. É foda, seu cérebro fica lento, defasado, com raiva e ressentido. É uma situação muito delicada de você... E se o seu trabalho é se comunicar e você tá nesse estado mental, cara, é foda. Aí ele começou o Monarch Talks, que era bom também, era legal. Ele não falou nada demais naquela época do Monarch Talks. O que deu merda foi o negócio da urna, que ele passou a live do argentino. E teve um do 38, acho que foi o 38 que se queimou, na verdade, nessa, né? Dos animais, né? Dos animais, mas eu acho que o que deu problema pra ele no Monarch Talks foi o negócio da urna, dele passar a live, o que eu acho que, sei lá, o argumento dele é esse, né? Eu recebi essa informação, eu passei a live aqui, não sei se é verdade ou mentira, mas eu tenho o direito de assistir e comentar. Esse é o argumento dele, eu concordo. Mas ele já tava avisado, ele foi perseguido aí pelo Estado, pelo governo, teve que fugir, e agora ele tá sozinho lá, com esses pensamentos, numa situação onde ele foi chutado pra caralho, e quando a pessoa é muito chutada, ela fica na defensiva, fica com medo, fica mais agressiva, e a sua é na sua comunicação que a sua vibe é expressada, né? Então se você tá mal, se tá triste, se tá pra baixo, você não vai ser um cara ativo e criativo que vai pescar informações e vai juntar coisas. Se você tá sofrendo perseguição, você não vai performar na sua melhor versão. São várias questões. Sim. E de novo, eu entendo o que ele quer dizer, mas eu acho que ele não expressou da melhor maneira, de novo. E agora é uma situação onde ele tá mais afundado ainda, né? Ele, tipo assim, se não fosse a capacidade de comunicação dele, que, tipo assim, tá bem atrás quando se fala do que ele tem pra dizer, sabe? Tipo assim, um cara que tem o que ele tem pra dizer precisa de uma comunicação muito mais assertiva. Sim. E ele não... Eu não sei, mas me parece que ele não entende isso. Se a sua vida é ser, sei lá, o mítico do Podpah, você não precisa ser um puta comunicador, sabe? Você não tem nada... Caralho, cuzão, Podpah é nóis. Você não tem nada pra falar demais. Agora, quando você tem umas ideias que são complexas pra caralho, por exemplo, o Peninha.
Peninha fala bem pra caralho. Ele E fala várias coisas que se fosse um burro falando, Isso. o cara ia se fuder. Isso. Ele fala vários absurdos. Você pega ele falando de política, quer que seja. Aí você tem um monarca que defende essas coisas. Cara, tipo assim, se fosse um cara que sabe... Eu consigo imaginar o cenário onde um cara que acredita exatamente nas mesmas coisas que o monarca e que se comunica bem, fala tudo e não se fode. Sim. E não é perseguido pelo governo e nada do Sim, tipo. tem gente que... Tem um monte de gente que defendeu ele na época, explicou. O Paulo Cruz explicou. Aquele Denis Xavier, que veio aqui no A Deriva uma vez, ele explicou a mesma ideia. Essa ideia dele é dita por muita gente já. Aqui no Brasil também. No máximo causa polêmica. Mas o que aconteceu com ele foi... É que juntou um povo histérico com um cara que não se importava muito em afiar sua comunicação. E tava bêbado no dia também. E deu merda, Mas isso é interessante mesmo, porque... Agora que eu voltei a fazer stand-up, eu não procuro material leve, assim. Eu tô numa época de... Eu não vou falar sobre canecas. Eu vou falar as coisas mais imbecis que eu tenho aqui. E são temas muito tensos. Você viu lá como eu abro o show. E é sempre uma tensão. Eu entro no show tremendo. Porque eu sei que a minha ideia que eu vou abrir o show é muito perigosa, é muito absurda, muito assustadora. Mas eu confio que eu vou conseguir... desamarrar essa bomba conforme eu for desenvolvendo. E quando chega no fim, normalmente desarma a bomba. Mas é foda quando você traz uma ideia tensa e estranha e que pode soar escrota. É foda mesmo. Por isso que você tem que aprender a se comunicar melhor pra ir aliviando essa bomba e no final todo mundo falar... Ah, tá, ufa. Porque as pessoas ficam tensas também quando você levanta um negócio desse. Sim. Eu não sei também se a gente tá só... Não, eu acho que... Falando o que ele deveria fazer aqui, mas... Estamos analisando a situação que aconteceu. Como caras que trabalham com comunicação, vendo um cara que trabalha com comunicação, acho que é sobre isso que a gente tá falando. Dando pitaco na comunicação. A gente é... Mas... jogador de futebol analisando outro jogador de futebol aqui. É meio isso. Mas, eu não sei, cara, é uma coisa que você não vai aprender na faculdade de comunicação, é uma coisa que você não vai aprender vendo um vídeo no YouTube de alguém falando sobre isso, é uma coisa que você tem que estar no meio e tem que ver alguém, tipo assim, alguém se fudeu com aquilo ali e você fala, tá, o que eu posso tirar disso aqui? É o caso do Monark. Tanto vamos que, eu não sei se tem tanta gente que tá tão preocupada com isso quanto a gente, assim, sabe, melhorar constantemente. E expressar as ideias de uma forma que as outras pessoas, não importa quem, de qual bolha seja, consiga entender. Mas é uma... eu tô vivendo isso exatamente agora. Que eu percebi que eu me comuniquei muito mal durante 10 anos. Muito mal. E eu me comuniquei mal. E foi um estrago. Não tão grande quanto o do Monark, mas eu refletindo aqui sobre meus... últimos 10 anos de carreira, eu tô nesse exato momento de tentar mudar a minha forma de me comunicar pra não causar esse tipo de coisa e ser mais entendido. Só que eu acho que só acontece se você se misturar com pessoas que não são da sua bolha. Depois do podcast com o Ronald e com o Thunderbird, então, o último... difícil você seguir a vida. O último com o Ronald foi muito foda, porque... Foi muito foda. O cara tava testando a nossa ideia. A gente fala um negócio e ele olha com aquela cara de ainda não. Isso. E a gente tem que ir e ele ainda não. Aí quando ele ri, a gente fica, achamos, era aqui que tinha que ir. E o trabalho é encurtar a distância do ainda não. E tentar ser o mais rápido possível. Você fala a ideia e aí ela sai, mas falta uma coisinha ali. Teve um momento ali que teve alguma coisa que eu fui buscar lá na PQP da minha cabeça. Eu falei, caralho, eu acho que isso aqui funciona. E aí eu usei a piada com ele ali, que eu fiquei, acho que eu entendi melhor o que funciona. Porque é um cara que tá há um tempão, tá mais tempo que a gente nessa, né? Sim. Tem muito mais experiência. Ele, o Thunderbird e tal. E é um cara que conviveu com muitas pessoas da área, né? Ele fez show, trabalhou com várias pessoas. A gente ficou na nossa bolha aqui muito tempo. A gente criou vícios e cacoetes de linguagem e de piada e de visões, que é muito prejudicial. É muito ruim. E agora, com ele aqui, não vou anunciar ainda, depois eu falo. Mas com ele aqui,
E tem outra coisa pra acontecer, talvez, aí. Que se acontecer, aí é o Dream Team. Aí é o NBA, é o... Sabe quando os Estados Unidos vai jogar a Olimpíada? Vai só os caras da NBA pra jogar contra a Tailândia. E é 102-2 o jogo. Vai ser o Dream Team da NBA aqui. Mas vai, vamos ver o Monark aí. Ó, Brunão Operações. Ó. Mas não tem cabimento pra comparar com Eu quero um partido nazista, mano. Joga o fone aqui na mesa e aumenta pra caralho o retorno 1 da mesa de som, que aí todo mundo consegue ouvir. Sim, mas não tem cabimento, cara. Na minha visão de liberdade de expressão, deveria ser permitido os nazistas se expressarem e até construírem um partido politicamente, porque o Estado não deve ter o direito de impedir a voz do povo de se expressar. Não importa o quão idiota seja esse povo. Dele, né? Porque não cabe. Cara, não cabe. Eu refudi. Tipo assim, começar falando os nazistas, tipo assim, na minha visão, eu acredito que os nazistas deviam se expressar. Tipo, dá pra tomar outros caminhos por isso. E falar a partir da visão. Dentro da visão que eu acredito, ela defende de que o cara mais extremista também pode se expressar. Já é um caminho diferente que ele vai. Aí no fim você fala, inclusive, nazistas, eu acho que também poderiam. Olha a diferença. Ele não precisa soar como se ele... O foco fosse o nazista. O foco fosse o nazista. Tipo assim, eu tô levando pra um lado onde o nazista pode, pra você entender o quão livre as pessoas são de expressar que até esse filho da puta pode falar. Eu acho que a melhor explicação seria assim, vamos ver se vai funcionar. Aqui nos Estados Unidos, eles levam tão a sério a liberdade de expressão que eles não têm nenhuma restrição e todo mundo pode se expressar. Inclusive, aqui tem um partido nazista, gente. Pra vocês verem como os caras levam a sério esse papo. Aí alguém vai perguntar, mas você acha que esses caras têm que se expressar? Você fala, cara, eu preferia que não, mas a visão que vai garantir o direito de todo mundo se expressar, infelizmente abraça esses caras também. Você tem que ir pisando na brasa aqui. Porque se você vem direto com o nazismo... Pega muito mal. Inclusive os nazistas, eles têm que poder se expressar. Aí parece que você tá defendendo em primeiro lugar o ponto deles de se expressar e o resto é outra coisa. Mas é que é o contrário, todo mundo lá pode se expressar livremente ao ponto de que o governo não pode impedir um nazista de se expressar. É invertida a lógica. Caralho, eu nem sabia que era assim que se falava essa frase. Eu tô muito feliz agora de ter encontrado isso. Porra, tô orgulhoso, eu vou escrever isso, depois vou escrever um livro sobre isso. Vamos ver mais o que ele fala aí. Cara, eu repudio completamente o que você tá dizendo. Você não faz a menor ideia do que você tá dizendo. O Vinícius, ele já se ligou que ele tá num corte viral. Exato, e ele fez o certo. Eu repudio totalmente o que você falou. Agora, se ele fala com a lógica inversa e o último elemento da frase é o nazista, o cara só ia falar, como assim? Como assim? Eles podem se expressar e não acontece nada? Aí o cara vai explicar, o conceito é esse, e aí não tem como eles impedir, mas o lado bom é que a gente sabe que ninguém mais vai ser impedido de falar. Então, assim, garante a liberdade do povo inteiro de falar e o efeito colateral disso é que esses merda vão poder também. Esse é o problema. Bomba desarmada. É menos mal. Bomba desarmada. Bomba desarmada, exatamente. Agora o Monark, ele chega na bomba e acende um isqueiro do lado da bomba. Esse é o problema. E o que não é permitido. Talvez essa comunicação que você não chega e chuta o balde de uma vez, pra algumas pessoas ela é entendida como tipo assim, baixou a calça pro sistema. Sim. Você não é o mesmo de antes. Esquerdou, porque pra algumas pessoas eu acho que a comunicação dessa forma, ela... Eu não sei se comunicar... É que quanto mais imerso você tá dentro de uma bolha, de uma forma mais radical você vai falar. Exato, então, e sem perceber. E o cara, ele não percebe, mas ele vai falar só pra bolha dele. Se ele quer convencer outras pessoas da ideia dele, ele tem que melhorar a forma de comunicar. Você quer ficar falando pra um monte de debilóide que te segue? Não tô falando do Monark, tô falando de todo mundo que se fecha numa bolha e fica falando pra aquela bolha. Você quer ficar falando pra esse monte de debilóide ou você quer trazer novas pessoas pro seu mundo? A graça do negócio é fazer esse cara aí, esse Vinícius, botar a mão no queixo e fazer... Ou, caralho, como assim? Ou pelo menos dar uma risada.
Essa é a graça, essa é a intenção do negócio. Que é o que o Gustavo Machado faz bem pra caralho, né? É, esse cara é bom. Podia Podia vir um dia aqui para o dia da conversão. É. Vamos fazer um especial. Aí vai estar eu, tu, Ronald e ele. E ele de padre comunista. O dia da conversão. Desculpa, público. Isso não é papel do Estado fazer. Você só é livre de falar essas merdas que você está falando. Você só é livre de falar essas merdas que você está falando porque não existe um partido nazista matando você, cara. Aí ele, Só por causa disso. aí ele exagera pro outro lado, né? Não é esse o ponto. A questão é Isso. se expressar, Cara, não matar pessoas que o mundo defende. Você faz ideia do que os nazistas Mas fizeram? aí, o que ele tá falando é assim. Então, cara, eu sou tão a favor da liberdade de expressão que eu acho que até o cara que me mataria pode falar. Uhum. Eu não quero que ele assuma o poder e eu não acho que ele tem que matar alguém, mas eu acho que ele pode falar, é só isso. É daí que eu acho que vem essa desonestidade das pessoas que debatem, que é uma coisa que eu vejo no Gustavo Machado e eu não vejo isso nele, sabe? Uhum. Tipo, ele conseguiria entender esse ponto e não levar pra um lado de É tipo, verdade, defendendo é verdade. o cara que vai te matar, sabe? verdade, Ele não é. faz isso. É. Ele entende o que o cara quer dizer e debate com isso. Você faz que lembra? ideia? Esse cara também fala pra uma bolha. E esse cara tá se protegendo da bolha dele. Então ele tem que cometer esses exageros pra quando sair o corte, a bolha dele não falar, olha lá, você não botou o Monark na parede, você não falou isso, você não falou aquilo. Por isso que o cara começa a falar esses exageros de você morreria se o nazista... Óbvio, todo mundo sabe que todo mundo vai morrer se os nazistas assumirem o poder. Não existem ideias que a gente não pode defender que sejam liberadas, cara. Vou dar um outro exemplo. O Estado Islâmico, presta atenção, o Estado Islâmico utiliza Agora é a nova frase agora que deu polêmica. redes sociais para incitar pessoas a cometerem atentados. Você vai me dizer que a pessoa tem o direito à liberdade de expressão de incitar pessoas a fazer atentados terroristas? Para e pensa, cara. A liberdade de expressão deveria permitir uma coisa dessa? Cara, a gente... a noção de Não, liberdade... me responde. Vamos lá. Eu botei aqui um questionamento. Eu espero que você não responda, não me dê a resposta errada. Grupos terroristas utilizam as redes sociais para incitar pessoas a fazerem atentados terroristas. Existe ou não limitação para a liberdade de expressão? Eu já te adianto, existe, cara. Nós não podemos deixar nazistas atuarem nas redes sociais. Pausa aí. Nós não podemos deixar... Então, essa lei já existe nos Estados Unidos. Que incitar é call to action, que eles falam. Você não pode chamar alguém pra uma ação. Então, você não pode falar pra bombardear um lugar, pra matar alguém, pra ir no tal lugar, explodir uma bomba. Isso já tá resolvido nessa questão da primeira emenda lá deles lá. É o negócio do cinema lá e tal, né? Grupos terroristas atuarem nas redes sociais. E eu gostaria de ouvir de você. Você realmente mantém isso, que até grupos terroristas poderiam incitar pessoas nas redes Que é o sociais? caminho que o Monark podia ter ido agora. Sim, eu acho que da liberdade Aí ele fala assim, ele não pescou a armadilha. Ele não pegou a armadilha que o cara botou pra ele ali. Inclusive, aqueles que são terroristas ou que são considerados terroristas devem ter o direito de se expressar. E eu acho importante que a gente saiba... Cara, presta atenção, deixa eu falar. Eu acho importante que a gente saiba o que eles estão falando, o que eles estão planejando. É um bom ponto também, porque se o cara tem um Twitter e ele fala, nós vamos bombardear a ponte do Brooklyn. Aí você sabe onde ir, né? Pra resolver. Você tem que saber especificamente onde você tem que mandar a polícia, né? Cara, a situação é foda. É foda, mas eu acho que o único problema dele é não saber expressar a ideia, porque é uma ideia muito complexa mesmo. E não é todo mundo que vai sacar de primeira. Tem que ter um jeitinho, tem que ser liso, cara. Tem que achar uma piadinha, achar uns exemplos engraçados. Usa uns exemplos mais legais. Sai desse negócio do nazismo. Tipo, tudo bem, dá pra usar como um exemplo muito extremo pra que as pessoas possam entender o quão livre é essa ideia que se defende. Mas é foda porque sempre vai ficar pautado na coisa do extremo, né? Agora é terrorista, antes era nazista. É porque se você usa o elemento mais grotesco no início da frase, é uma tensão que é muito difícil de você quebrar. Se você já vem com o terrorismo ou o nazismo no início da informação, é daqui pra baixo, porque você não tem como aliviar essa tensão. Agora, se você prepara antes... Começa a desenvolver sua ideia.
e você termina com a frase impactante, aí é uma maneira mais tranquila de... Sustenta melhor o storytelling. Dá pra explicar melhor o que você tá querendo dizer. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade.